Amém, irmãos? Glória a Deus. Estava falando no ponto ali com o meu parceiro. Glória a Deus, irmãos. É muito bom estar aqui na presença do Senhor, louvando ao Senhor, sentindo a presença dEle, compartilhando esse momento, né, tão gostoso que a gente pode adorar o Senhor. E, não menos importante, hoje me deram a incumbência e essa missão, que é sempre suave e tranquila, de trazer a palavra, amém? E eu queria convidar os irmãos a abrirem lá em Romanos 8, nós vamos ler a partir do verso 28, amém? Romanos 8, a partir do 28. Amém, glória a Deus. A palavra do Senhor está falando assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que palavra abençoada, né, irmãos? Ela, acho que por si só ela já fala, já é explicativa, ela já fala muito a respeito daquilo que o apóstolo Paulo queria ensinar para essa igreja naquele momento. E hoje eu creio que são pontos, são detalhes que Deus também quer tratar conosco. Se a gente for ver aí nesses últimos cultos, Deus tem tratado muito conosco a respeito de igreja, a respeito de abandonarmos os velhos costumes, sobre santidade, sobre estarmos realmente transmitindo isso para as pessoas à nossa volta. E hoje não veio ser diferente. A palavra do Senhor vem falar conosco realmente como pessoal, mas como igreja também. Vem falar conosco a respeito, vamos assim dizer, dos artifícios, da armadura, daquilo que Deus nos capacita e nos dá, para que a gente possa viver no nosso dia a dia, para que a gente possa guerrear no mundo afora. E aqui, irmãos,
Se nós formos entender aqui esse contexto que Paulo está falando aqui, o livro de Romanos foi, na verdade, a maior epístola que ele escreveu. Se vocês forem olhar aí todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, essa foi a maior, né? E o que é curioso é que a igreja de Romanos não foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo. Na época ele peregrinava, ele passava de cidade em cidade, ele evangelizava, fundava diversas igrejas, mas essa não foi uma igreja fundada por ele. Mesmo não sendo uma igreja fundada por ele, se você for ver lá desde o capítulo 1, ele está falando que ele anseia muito em conhecer essa igreja, em conhecer os irmãos, porque o apóstolo Paulo era um cidadão romano também. Então ele conhecia a cidade, ele conhecia os costumes, ele nasceu ali, ele sabia como era o povo. E saber que tinha uma igreja instituída ali na cidade dele, ali onde ele nasceu, era algo que até trazia uma motivação para ele a mais de querer estar ali, de querer conhecer aquele povo. E o que eu acho lindo é que ele escreve uma carta para aquela igreja, às vezes sem mesmo conhecer os irmãos, mas ele escreve essa carta com o intuito de fortalecê-los, com o intuito de mostrar para eles que realmente viver o evangelho não é algo fácil, irmãos. E se nós formos pegar desde o capítulo 1 até o 7, ele vem explicando para eles, olha, não é fácil a gente guerrear contra o pecado, não é fácil a gente realmente tirar essas vontades da carne, não é fácil, a gente tem que guerrear todo dia, a gente tem que lutar todo dia. Ele vai falar sobre o salário do pecado, ele vai falar sobre aqueles que creem em Jesus Cristo, que foram batizados, que agora eles fazem parte da família da fé, e ele referencia essa família da fé como a família de Abraão, que foi o pai da fé. Então ele vem trazendo todo esse histórico, vem puxando para eles, olha, não é fácil, mas não tenham essa mentalidade da carne, vamos lutar contra isso, vamos lutar. E aí chega aqui no capítulo 8, Deus me deu essa visão como se o capítulo 8 fosse um capítulo de transição. Porque ele falou muito ali para os irmãos, olha, vocês têm que abandonar o pecado, vocês têm que abandonar, guerrear contra isso, lutar contra os costumes da cidade, contra aquilo que a cidade às vezes expõe para vocês, para a igreja, vocês têm que guerrear contra isso. Mas agora no capítulo 8 a gente vai mudar, a gente vai falar sobre a mentalidade do Espírito. Chega no capítulo 8 ele começa a mudar. A conotação dele, o ensinamento dele agora muda. Ele fala, olha, a gente já falou muito de como o pecado atua, do que o pecado faz, quais são as consequências do pecado, agora a gente vai falar de algo diferente. A gente vai falar sobre a mentalidade do Espírito, a gente vai falar sobre como nós cristãos devemos andar. E aí chega aqui nesse capítulo 8, é quando ele começa a apertar ali a igreja e falar, olha, mesmo sendo difícil, vamos viver com essa mentalidade do Espírito. E é isso que Deus está falando conosco hoje. É como se fosse um dia de nós vivermos uma transição na nossa vida. Nós precisamos viver essa transição, nós precisamos também mudar essa chavinha. Porque nós sabemos que é difícil guerrear contra a carne, contra as nossas vontades. É difícil nós guerrearmos contra aquilo que a gente quer fazer, contra aquilo que a gente quer expor, aquilo que a gente quer falar, da forma como a gente quer se justificar, da forma como a gente quer levar as situações. Mas hoje Deus está falando que a gente tem que viver uma transição na nossa vida. A partir de hoje, a nossa vida tem que ser uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Uma vida que ela vai ter a mentalidade, ela vai ter as atitudes, ela vai ser baseada na vontade de Deus, naquilo que Deus quer para nós. Amém? E a gente já consegue perceber isso, irmãos, logo aqui no capítulo 1, na verdade no versículo 1 aqui desse capítulo 8. Porque o apóstolo Paulo está falando aqui, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. E aqui ele está fazendo, na verdade, como se fosse um breve resumo de tudo que ele falou aqui nos capítulos anteriores, porque ele estava falando, olha, vocês que viviam antigamente pela antiga lei, vocês só viviam para cumprir a lei. Vocês só viviam para ver o que estava escrito ali e cumprir, ver o que estava escrito e cumprir. Só que o intuito da palavra de Deus não é isso. A palavra de Deus ela é tão profunda que ela penetra no nosso coração, ela separa a alma do espírito.
Ela é tão profunda que quando ela atinge o nosso coração e há essa separação, você percebe nitidamente onde está a vontade de Deus e onde é a vontade da carne, onde é a nossa vontade, onde é o nosso eu falando. E aqui ele está praticamente falando disso. Ele está falando, olha, vocês que já creem em Cristo Jesus, vocês que foram batizados, vocês que receberam o Espírito Santo de Deus, esse auxiliador, esse consolador, esse que orienta vocês dia a dia, olha, é nesse que vocês têm que viver. Não se preocupem em, vamos assim dizer, entre aspas, cumprir as regras. Mas ele estava falando, olha, se preocupem em ouvir o Espírito Santo de Deus, a orientação que o Espírito Santo de Deus nos traz. Porque quando nós estamos em comunicação com Deus, quando nós estamos orando, falando com Deus, é quando há essa separação, é quando a palavra dele entra no nosso coração, quando separa, a gente ouve nitidamente, a gente percebe, a gente sente o que Deus quer de nós. Então aqui é como se ele estivesse resumindo já nesses primeiros versículos. Quando a gente chega aqui no verso 5 e 6, ele está falando, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Sabe, irmãos, quando a gente começa a praticar muito a nossa vontade, aquilo que a gente quer, contrariando às vezes as orientações de Deus, a gente está alimentando a nossa carne. E isso gera fruto. Se nós formos lá em Gálatas 5, do 19 ao 21, os irmãos não precisam abrir, depois eles podem consultar a referência em casa, mas lá em Gálatas 5, o apóstolo Paulo também vai falar sobre as obras da carne e sobre as obras do Espírito. Ele vai falar que aquele que vive segundo a carne, ele manifesta obras, ele manifesta frutos, imoralidade sexual, idolatria, feitiçaria, e ele vai listando ali diversos. Então, se nós não tomarmos o cuidado de andarmos segundo a vontade de Deus e de ficarmos somente alimentando o nosso eu e a nossa vontade, pode ser que ocorra alguma hora que a gente demonstre os frutos da carne, que a gente demonstre aquilo que a gente quer. É num momento, irmãos, que às vezes você fala aquilo que não deve, é no momento que às vezes você demonstra uma raiva que você nem sabe que tem, que está dentro de você. É às vezes no momento que você toma uma atitude tão espontânea que você não deveria ter tomado e você não sabe por que você tomou. Mas isso acontece, irmãos, não é porque é da circunstância, daquele momento. Isso acontece porque é algo que já vem sendo alimentando ali, dentro do seu interior há muito tempo. E é a partir do momento que o Espírito Santo não controla mais a sua vida, que você não consegue ter esse domínio próprio, você demonstra o fruto. É aquele fruto que não tinha que estar na nossa vida. Mas graças a Deus que nós temos o Espírito Santo do Senhor para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos mostrar esse direcionamento, para falar, olha, não é por aqui, e se você fez isso, peça perdão, não faça de novo. É assim que Deus age, que Ele trabalha, que Ele vai falando conosco, que é para justamente a gente ter essa mudança de pensamento. Os irmãos que estiveram aqui no último culto, no último domingo, sabem que nós ficamos aí durante essa semana fazendo um período de jejum. Nós estivemos jejuando, entregando ao Senhor aí, cada um, né, conforme o seu propósito, mas nós estivemos entregando um período diante do Senhor. E os irmãos sabem que quando a gente começa a fazer jejum, a gente começa a perceber algumas coisas de forma diferente. Quando a gente começa a jejuar, a guerrear, entrar nesse mundo espiritual, a gente percebe algumas coisas diferentes. Alguns momentos são respostas, atitudes nossas que a gente começa a mudar. A gente percebe que, às vezes ali no trânsito que alguém tenta te fechar, alguém te xinga, ou alguma situação no trabalho, alguma situação na sua casa que acontece, que vem te prejudicar, e você fala, olha, é bem agora que eu estou jejuando, é bem agora que eu estou buscando ao Senhor. Não é isso, irmãos, é que agora que você está jejuando, que você está buscando ao Senhor, que você está abrindo mão, matando a sua carne, você está enxergando de forma diferente. Você está vendo aquilo que Deus está te mostrando. E Deus te mostra, irmãos, tem certas situações que Deus não mostra, mas tem outras que Ele te mostra e que Ele te revela, justamente para mostrar para você que Ele está contigo,
para mostrar para você que Ele está te ajudando, que Ele está te fortalecendo. Nós recebemos livramentos todos os dias, livramentos que às vezes a gente nem sabe, coisas que às vezes pessoas tramam contra nós que a gente nem sabe, a gente nem imagina. Às vezes o inimigo tenta contra a nossa vida e Deus está ali nos dando livramento, a gente não percebe. Mas tem certos momentos que Deus permite a gente saber. E se Deus está permitindo você saber, irmãos, se Deus está permitindo com que você abra os seus olhos espirituais hoje, é porque Ele quer mostrar algo especial para você. Ele quer mostrar que está do seu lado, Ele quer te mostrar a mentalidade do Espírito, Ele quer te mostrar como você deve caminhar. E a verdade, irmãos, é que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente está só, como o pastor costuma falar, né, cumprindo protocolos. Será que a gente está ali na nossa casa, a gente vai de manhã, faz o famoso devocional, né? Hoje foi intitulado, de uns tempos para cá, vem sido intitulado devocional. Será que a gente faz o nosso famoso devocional, a gente tira um período de oração, a gente busca a Deus, mas qual que é o verdadeiro intuito disso? Será que eu vou lá, eu separo o meu período de oração, de leitura da palavra e de buscar a Deus porque todos falam que eu devo fazer, ou porque eu tenho vontade de buscar ao Senhor, porque eu quero mais de Deus, porque eu quero aprender mais do Senhor? Isso tem que ficar muito claro em nosso coração, sabia, irmãos? Que a gente tem que buscar a Deus pela nossa vontade. E por mais que seja ali algum momento que você não queira orar, que você não está ali se sentindo à vontade, é aí que você tem que insistir. É aí que você tem que orar, que você tem que buscar Deus. Eu não estou sentindo essa vontade, mas eu vou orar. Eu vou buscar o Senhor porque eu creio que é algo que o Senhor tem que transformar aqui dentro do meu coração, transformar na minha vida. E sabe, irmãos, isso é uma forma de você mudar também a sua mentalidade. É de você deixar de lado aquilo que é da carne, aquilo que é da sua própria vontade, e você começar a praticar aquilo que Deus quer. Nem sempre a vontade do Espírito vai de acordo com o que a gente quer, mas se nós somos filhos obedientes, nós temos um Deus que nos justifica. Se nós somos obedientes, nós temos um Deus que está ali conosco, do nosso lado. Amém? Eu vou pular alguns versículos aqui, que esses versículos já falam aqui um pouco do que a gente comentou. Agora eu vou lá para o 16. O 16 está falando assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo está frisando para aquela igreja, e eu creio que é um ensinamento para nós hoje também, de como é importante, irmãos, como é importante nós andarmos com o Espírito Santo, como é importante nós andarmos em comunhão com Deus. Porque aqui ele está falando que é o próprio Espírito Santo que testemunha dentro dos nossos corações que nós somos filhos de Deus. O próprio Espírito Santo de Deus vem e traz uma paz, ele traz um conforto, ele traz uma revelação que nos mostra que nós somos filhos de Deus. E isso, irmãos, a gente só tem na presença do Senhor. A gente só tem quando a gente busca o Senhor. Sabe quando acontecem situações na nossa vida que a gente fala: Deus, eu não sei nem o que eu vou fazer agora. Que saída a gente até brinca, que mágica que eu vou fazer agora? Diante da situação, o que eu faço? Nós não sabemos. Muitas vezes vêm situações difíceis que batem à nossa porta e realmente nós não estamos preparados. Nós não sabemos o que fazer. Mas existe um Espírito que intercede por nós ali. Existe alguém que testifica ali diante de Deus por nós. Existe alguém que está falando ali: olha, esse daqui é filho amado. Olha, Senhor, esse daqui é filho amado. Ele precisa de uma orientação, ele precisa de um direcionamento, ele precisa de uma resposta. E aí, irmãos, que Deus vem, fala e age, e põe porta onde não tem porta, e faz abrir o mar, e faz ali brotar água da rocha, no meio do deserto.
É aí que a gente começa a ver o impossível de Deus acontecer. O verso 18 está falando: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A palavra do Senhor aqui está falando que a própria natureza aguarda a revelação da glória de Deus. Quanto mais nós, os seus filhos. Se a própria natureza que foi criação de Deus aguarda, imagina nós que também somos criação de Deus, mas nós somos feitos à imagem e à semelhança do nosso Senhor. Será que Deus não vai nos dar um direcionamento, uma resposta para aqueles que forem obedientes, para aqueles que buscarem, para aqueles que estiverem seguindo a vontade do Senhor? O verso de 26, irmãos. O verso 26 está falando assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabe, irmãos, aquilo que a gente acabou de falar, que quando a gente não tem, às vezes, aquela vontade, aquele sentimento, poxa Deus, eu preciso orar, mas não estou sentindo no meu coração. A própria palavra está falando que o Senhor conhece a intenção do nosso coração. Sabe aquele momento que você está bem fraquinho, que você está se sentindo bem fraco, você fala, Senhor, eu não tenho nem forças, mas eu vou me colocar diante do Senhor, eu vou buscar. E é aqui que fala que o sobrenatural começa a se mover, que é aí que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, momentos que a gente não sabe o que falar, que a gente se derrama na presença de Deus, que a gente ora, que a gente chora, ou às vezes que nós não estamos com vontade, a gente começa a orar e Deus coloca algo dentro do nosso coração que a gente não sabe nem explicar. É momentos ali que nós estamos orando e Deus arde o nosso coração e você fala, o que está acontecendo? É o próprio Espírito de Deus que está dentro do nosso coração. E, irmãos, se você ainda não tem isso, corre, busca o Senhor. Busque isso da parte de Deus. Busque esse batismo, busque justamente essa presença do Espírito Santo. Busque ser selado com o Espírito Santo de Deus, porque isso é promessa do Senhor para a nossa vida. Isso é algo que Ele nos deixou, não é como se fosse só algo escrito ali, olha, o Espírito Santo vai ficar, está escrito aqui e acabou. É algo vivo, irmãos, é algo vivo. Porque Ele vai falar que o Espírito Santo, Ele vai nos fazer lembrar da palavra de Deus. Ele vai nos fazer lembrar de todos os ensinamentos do Senhor Jesus. Vai falar ali que o Espírito Santo de Deus é poder do Senhor em nossas vidas. Poder de que forma? O fruto do Espírito. É no momento que a gente não saber como demonstrar amor, Ele vai pôr amor em nossa vida. No momento que a gente não saber como ter domínio próprio, Ele vai colocar o domínio próprio em nossa vida. Porque não é na nossa força, é daquilo que Deus está colocando em nós. É algo que é sobrenatural, é algo que Deus nos capacita. O Senhor fala que os sinais acompanhariam os que crerem nele. Que sinais? Eles empunhariam as mãos, enfermos seriam curados, eles expulsariam demônios, falariam em novas línguas. Isso vem do homem? Não, isso é poder de Deus. Vem através do Espírito Santo. Isso é uma ferramenta que Ele nos deu. É de livre acesso, é para a gente buscar. É assim, irmãos, que a gente consegue viver. É assim, irmãos, que a gente consegue enfrentar todas as dificuldades que a gente tiver no mundo afora. Porque elas vão bater a nossa porta. Mas sabe, queridos, para a gente viver o impossível, a gente tem que crer. Porque o impossível é para a ótica de cada um. Cada um enxerga as situações de uma forma. Cada um enxerga o problema de uma forma. Às vezes o que é dificuldade para mim não é dificuldade para você. Às vezes o que é um impossível para mim não é um impossível para você. Mas quando você coloca diante de Deus e fala, Senhor, isso para mim parece impossível. Deus, muda tudo.
faz tudo novo. Deus traz algo novo ali na sua vida e você fala, poxa, como Deus fez assim tão suave, tão perfeito, aquilo que eu achava impossível já não é mais impossível. E glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, porque o Senhor vai fazendo você subir degrau em degrau, de vitória em vitória. Amém? Continuando aqui, o verso 17 está falando. 17 não, 27. Perdão, o 27 a gente já leu, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Irmãos, é o que nós acabamos de falar. Se o nosso Deus que está nos chamando, que está falando que é para nós vivermos em comunhão com o Espírito Santo, que é para a gente usar essa ferramenta, Ele mesmo diz que Ele age em favor para que todas as coisas ao nosso redor ocorram bem. Quem é que ama a Deus? Quem é que demonstra esse amor? É aquele que ouve a palavra do Senhor e que as pratica. É aquele que entende a palavra de Deus e as pratica. Está aí a importância, irmãos, de nós vivermos em comunhão com o Senhor, nós ouvirmos e praticarmos. Isso demonstra mudança na nossa vida. E o Senhor vê em nós essa mudança e a partir daí as coisas começam a acontecer. Depende de nós praticarmos, porque a palavra é sempre plantada em nosso coração. Depende de nós ter essa vontade de praticar, de fazer, de dar um passo. O 29 está falando: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Irmãos, esses dois versículos 29 e 30, eu nunca tinha estudado a fundo, porque é um versículo que sempre me chamou muita atenção, né? Que o Senhor chamou, predestinou, justificou, glorificou. Eu fui estudar um pouquinho eles, e se nós formos entender mesmo o que a palavra ali no original está falando, quando ele está falando aqui, aqueles que de antemão conheceu, aqui está falando que o Senhor, quando ele fala a palavra conheceu, significa saber previamente. O que significa isso? O Senhor de antemão já conhecia nós, Ele já sabia quem seríamos nós, Ele já sabia quem seria eu e você na presença dEle. Quando Ele está falando aqui, que também os predestinou, significa ordenar antes, antecipadamente. Ou seja, não só o Senhor já te conhecia, como Ele já antecipadamente ordenou a nós a vida eterna. Ordenou a nós uma missão, o ide, o conhecer ao Senhor. E quando Ele fala aqui, e aos que predestinou também chamou, esse chamou significa convocar. Olha que forte. Ele está falando aqui convocar. Então você que previamente já havia sido escolhido, que previamente já estava ali nos planos de Deus, Ele te convocou. Ele te convocou. E aos que chamou, Ele também justificou. E esse justificou está falando aqui no significado de libertar ou tornar inocente. Ou seja, independente da situação que você passe, existe um Deus, existe um advogado, existe um justo juiz, que Ele te libertou, e é Ele quem vai te tornar inocente diante de qualquer situação. É Ele quem vai trazer o julgamento sobre a sua vida diante de qualquer situação. Porque no mundo em que nós vivemos, irmãos, nós recebemos diversas acusações, nós somos enfrentados todos os dias, somos como ovelhas ali no meio dos lobos, enviadas para o matadouro.
Nós somos sim, nós sofremos pressões por todos os lados, mas existe alguém que está ali nos justificando todo dia, intercedendo por nós todos os dias. Peraí, esse daqui não, esse daqui é meu filho. Esse daqui não, esse daqui eu escolhi, ele vai entrar ali, ele vai fazer a diferença. O mal não vai tocar. Ele pode tentar pôr uma pedrinha, mas essa pedrinha ele vai chutar para longe. Esse daqui não, que é meu filho. E por último ele fala aqui que aqueles que também justificou, ele glorificou. E esse glorificou tem um significado ali no original de honrar, de tornar cheio de glória. E esse honrar, tornar cheio de glória, é tornar cheio da glória de Deus, irmãos. É honrar mesmo, você recebeu uma honra da parte de Deus. Você tem noção do que é isso? É como se Deus estivesse falando assim, olha, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, para que você pudesse cumprir um propósito, e diante do propósito que você vai cumprir, eu vou estar à sua frente, eu vou te justificar, eu vou cuidar de você, eu vou te enviar onde você precisa ir, para que lá no fim você receba um presente especial da minha parte, você seja honrado, você veja de mim que há algo especial que eu preparei para você. A salvação, a vida eterna, o cumprir do propósito do chamado de Deus. É lindo, irmãos, é profundo. E isso a gente só percebe se a gente viver no sobrenatural do Senhor. Às vezes a gente está preocupado com tanto problema, às vezes a gente está preocupado com tanta situação. As situações afligem a nossa vida, afligem. Mas sabe, queridos, quando a gente toma propriedade, quando a gente traz a palavra de Deus ao nosso coração, quando a gente declara, quando a gente traz ela como vive em nossas vidas, irmãos, isso não é nada. Os problemas se tornam bem baixinhos, bem pequenos, porque você está colocando Deus acima de todos eles, porque você está colocando Deus à frente da sua vida. É isso que faz a diferença em nós, é da forma como nós estamos enxergando as situações. A gente está colocando os problemas à frente de Deus, a gente está gastando toda a nossa energia em cima de problemas, em cima de situações, em cima da nossa vontade, ou a gente está colocando a nossa energia em buscar ao Senhor primeiro, em buscar uma direção do Senhor, uma orientação do Senhor, a presença de Deus primeiro, para que aí sim a gente consiga ir e enfrentar o que o mundo opuser contra nós. E aqui continuando, o verso 31, uma pergunta para mim, uma pergunta para você, é uma pergunta bem profunda. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Sabe, o apóstolo Paulo estava falando ali com a igreja, olha, diante dessas coisas que eu ensinei para vocês, vocês abandonarem o pecado, vocês abandonarem esses pensamentos, vocês entenderem que vocês têm que se apropriar do Espírito Santo, vocês entenderem que a mente de vocês, a atitude de vocês tem que mudar, o que vocês dizem diante dessas coisas? O que vocês dizem diante dessas coisas, sabendo que Deus os ama, que Deus faz tudo cooperar para o bem de vocês? Ele mesmo responde para eles, e ele fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está com a sua igreja, se Deus é o cabeça da sua igreja, quem será contra vocês? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? E eu amo esse versículo, irmãos. Eu amo isso porque eu sempre falo, esse versículo é algo que eu lia, que eu queria me apropriar, tomar para mim, mas eu não conseguia. Que era na época que eu e a Larissa ainda éramos namorados, que a gente queria casar, eu falava, Senhor, eu não estou vendo nada, nenhuma condição, e o Senhor está falando para mim que vai me dar todas as coisas que eu precisar, mas eu não estou vendo. E glória a Deus que eu passei por esse período, irmãos, porque Deus me ensinou que não é pelo ver, é pelo crer. E Deus preparou tudo, abençoou. Glória a Deus, aí já estamos com 1 ano e meio de casados, para honra e glória do Senhor. E eu vejo aqui nesse versículo, eu vejo aqui nesse ensinamento, é como se o próprio Deus estivesse falando para mim e para você, olha, aquilo que eu fiz na cruz, de entregar meu filho ali na cruz, por amor de todos vocês,
foi um ato de amor tão grande. Será que só por esse simples fato vocês acham que as outras coisas eu não vou dar para vocês? E se nós formos olhar ali a fundo, irmãos, é verdade. Às vezes a gente se esquece o que o Senhor Jesus fez ali na cruz por nós. A gente se esquece que Ele morreu e que Ele se entregou para que eu e você tivéssemos a vida eterna. Se o nosso Deus vai nos dar a vida eterna e as demais coisas, Ele não vai dar? Ele não vai dar condições de você chegar até essa condição de estar ali, de ser santificado, que o processo de santificação é um processo longo, doloroso, é um processo que a gente passa ao longo da nossa vida. Será que não vai te dar condições de você viver esse processo? Será que não vai te dar condições de você enfrentar as batalhas da sua vida? Quando ele fala, olha, toma a sua cruz e siga-me, ele está falando, olha, você saiba que você tem que carregar. Ali na cruz, Jesus crucificou ali os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas falhas, mas Ele colocou ali a carne, crucificou a carne, para que nascesse em nós o Espírito, para que nascesse algo novo da parte de Deus em nós. Então você tome a sua cruz. Sabe o Mateus, quando ele se batizou, ele morreu. Então carregue ali a tua cruz e saiba que nasceu em mim um novo Mateus. Nasceu no meu coração um novo Mateus, um Mateus que tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Um Mateus que tem que viver segundo a palavra de Deus. Porque senão, irmãos, aí a gente está abandonando a cruz, a gente está abandonando tudo aquilo que a gente já aprendeu. A gente está trazendo de volta o velho homem, não é isso que Deus quer de nós. Deus está falando que a gente tem que viver uma transição na nossa vida. É um dia de vivermos uma transição, de mudarmos a nossa forma de pensar. A nossa mentalidade tem que mudar, para que o mundo espiritual possa ser visto em detalhes, vivido por nós. A gente tem que mudar o nosso pensamento. A gente tem que mudar a nossa forma de viver. 33 está falando, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. E aí no 35 ele começa a falar já para o encerramento do capítulo, se existe algo ali na criação que pode nos separar do amor de Deus. Então ele fala, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando ele fala aqui, pois estou convencido, eu falei, eita Deus, ele já estava convencido e ele está falando que é para a gente se convencer. Irmãos, o Senhor está falando que é para você se convencer. Existe alguma coisa que pode separar do amor de Deus? Existe alguma coisa que pode tirar esse amor de dentro do seu coração? E quando ele fala aqui, qualquer outra coisa na criação, eu entendo que nem o diabo pode te separar do amor de Deus. O diabo pode criar situações para te afastar da presença de Deus, mas te separar do amor dele, ele não pode. Ele não pode. Não existe nada nessa criação que pode te separar do amor de Deus. E o Senhor está falando, você tem livre acesso, você tem que buscar. É isso que faz a diferença nas nossas vidas. É isso que faz com que a palavra de Deus seja luz nesse mundo, é a sua vida. Por isso que ele está falando aqui, que nós somos como ovelhas no matadouro, somos enviados todos os dias, somos enviados ao mundo. Jesus, ele te envia mesmo, mas a palavra fala que quando você vai, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor.
Ou seja, você faz parte da igreja do Senhor. Você faz parte da igreja de Cristo para ir e ter a autoridade do Senhor para falar em nome dEle, para declarar a presença do Senhor ali na sua casa, no seu lar, no seu trabalho. Às vezes num táxi, num Uber que você pegar, você tem a autoridade de Deus, porque a porta do inferno não vai prevalecer. Você leva a presença de Deus com você, de entrar ali nos lugares e falar: Deus, eu estou chegando aqui é com a sua presença. Eu estou chegando aqui, então, Senhor, faça a mudança aqui, porque eu sou teu filho, e a tua palavra diz que nada pode me separar do Senhor, do seu amor. Então mostra o seu amor aqui. Irmãos, isso é vida para nós, isso é vida para nós, isso é mudança, isso é transformação nas nossas vidas. Então, se você estava pensando: poxa, eu estou com tanto problema, estou com tanta dificuldade, estou passando por tantos desafios, eu preciso tomar decisões aqui que eu nem sei como que eu vou tomar, ou agora você sabe. Deus está falando: olha, se convença que você tem que ter uma mentalidade do Espírito, que você tem que me buscar, que você tem que andar com o Espírito Santo de Deus, porque é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Amém? Eu queria convidar os irmãos a ficarem de pé. Eu vou ler um último versículo para encerrar. A gente vai orar. Põe aí o 18 para mim. Amém. Irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas hoje é um dia muito especial. Hoje, no segundo domingo de junho, a gente está comemorando aí o Dia dos Pastores, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Hoje é um dia muito especial. E quando eu estava, na verdade, buscando de Deus, entendendo de Deus o que Ele queria falar conosco, e lendo essa mensagem, Deus me fez lembrar desde lá do começo, de todos os anos que a gente passou, as lutas que a gente enfrentou. Claro que nos bastidores eu não participei muito, né? Estava entrando ali na família, então era, né? Mas ao longo dos anos eu pude ver ali o quanto a gente passou por lutas, né? Por dificuldades, mas não só dificuldades, a gente passou também por muitos momentos de vitória, muitas alegrias. Foram tantas confirmações desde lá no começo da Celebre até nós chegarmos aqui, né? E esse versículo 18 me chamou muita atenção, eu lembrei muito de vocês. Porque está falando aqui: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E eu vejo que lá atrás, quando a gente lutava, quando a gente estava lá com a igreja ela tinha ali, se não me engano, 20, 25 cadeiras. E eu lembro que a gente orava, né? Senhor, vai passar o Ronoanel aqui, a gente precisa ir para um outro lugar, para outro lugar. E da forma como eles se dispuseram e oraram e colocaram diante de Deus, Deus preparou esse lugar. E é o lugar como eles oraram, como eles pediram a Deus. E quando eu estava, claro, em concordância com nós, com a igreja, que a gente ajudou em oração. E quando eu vejo aqui que os nossos sofrimentos não podem ser comparados com a glória que será revelada, eu vejo isso. Eu vejo que lá atrás era um grupo de pessoas e hoje Deus transbordou, Deus fez algo novo, Deus trouxe mais pessoas para cá, pessoas que realmente estão alicerçadas, estão ajudando o ministério. E essa palavra toda, eu via muito toda essa trajetória que vocês passaram, desses 7, 8 anos aí que eu posso falar que eu estou acompanhando. Mas eu vejo muito isso. Eu vejo que Deus sempre os justificou. Deus sempre justificou o chamado que vocês fizeram. Então, que vocês possam crer que essa palavra realmente vem para confirmar os caminhos que vocês estão tendo, né? Que realmente aquilo que Deus os chamou para fazer, que Ele está cumprindo.
Ele está fazendo com que essa glória seja revelada dia a dia. E Ele, aos pouquinhos, Ele vai colocando tudo no caminho, Ele vai ajeitando, Ele vai pondo a gente para ir no caminho certo. E eu vejo que nada pode nos separar desse amor. Eu creio que Deus sempre nos fez uma igreja de amor, mas é um amor que sempre nasceu, foi incentivado, foi cultivado através da vida de vocês. E eu creio que é isso que é fortalecimento no coração de vocês. Então, em nome da igreja, nós queremos parabenizá-los. A gente vai orar agora também por essa palavra, mas vamos orar por eles também. Amém? E que você possa também, se você foi pego de surpresa, nossa, não sabia que é o dia do pastor, então você já pode ir lá daqui a pouco, depois da oração, dar um abraço, um beijinho. Ou no fim do culto, né? Porque senão, aí você vai lá, dá um abraço, bem apertado, um chamego, que eles merecem, amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, te agradecemos, Deus, por essa mensagem, por essa palavra. Te agradecemos, Senhor, pelo Senhor nos ensinar, Pai, a respeito do reino, a respeito, Senhor Deus, de termos essa mentalidade do Senhor, a respeito de nos apropriarmos do Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos disse, Pai, que nada pode nos separar do seu amor. Obrigado porque o Senhor nos disse que nada pode nos separar da sua vontade, nada pode nos separar, Senhor, da sua presença. E nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre. O Senhor nos faz lembrar da sua palavra todos os dias. E quem faz isso, Pai, é o nosso conselheiro, é o nosso amigo. Nós cremos que o Espírito Santo habita em nossos corações, Pai. Confirma a tua palavra, Senhor. Confirma a tua palavra, que gere frutos para o teu reino, que gere frutos, Senhor, nos corações dos nossos irmãos, que onde eles entrarem, Senhor, em qualquer situação de dificuldade, que eles possam declarar a sua palavra, Senhor, que eles possam declarar isso que eles estão ouvindo, que eles estão vivendo, que nada pode separar eles do teu amor, e que onde eles entrarem, Senhor, a sua presença está junto, onde eles entrarem, Senhor, a sua glória está junto, que o Senhor os chamou para cumprirem uma obra. O Senhor os chamou, ó Pai, para cumprirem um propósito, e nós cremos, Senhor, que isso é algo especial da sua parte, que o Senhor vai fazer cumprir, Senhor. Nós te louvamos, Deus, pela vida dos nossos pastores. Nós, como igreja, te agradecemos, Senhor, por tanto amor, por tanta dedicação, por tanto carinho. Nós te louvamos porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado deles. Dia a dia o Senhor tem cuidado deles, Pai. Nós queremos, ó Pai, como igreja, abençoar a vida deles, Senhor, em teu nome, Pai, para que as tuas bênçãos estejam com ele, para que o Senhor, ó Deus, possa, Senhor, todos os dias, Pai, acalmar o coração, trazer a direção que vem do céu, a revelação do teu Espírito, Senhor, o consolo, o renovo físico, o renovo espiritual, Senhor, que todos os dias, Pai, que eles sejam acompanhados pelo Senhor, ó Deus. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.